Olá, queridos, boa noite. Seja muito bem-vindo ao IBNcast da Igreja Batista das Nações. Será um momento de muita edificação. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Solta a vinheta! Glória a Deus. Estamos juntos aqui. Para a glória de Deus. Aleluia. Deus é bom. Está aqui o pastor Marlon. Glória a Deus. Boa noite, tudo bem? Uma presença já de Deus aqui, Amém, eu creio Jesus. nisso e a gente vai falar coisas muito importantes para nós nesse tempo que a gente está passando. Em nome de que bom. Jesus. O pastor João está conosco. Suas saudações Muito bem. iniciais. É sempre um prazer estar reunidos, né? De forma assim, tão à vontade, para falar das maravilhas de Deus. Que bom isso, né? Glória a É Deus. bom demais. Pastor Carlinhos. Boa noite, família IBN. É uma satisfação, é uma honra de poder estar aqui com esses ilustres pastores para falarmos da palavra do Senhor. Aleluia. E é tão- Lustrado. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E esse momento que nós estamos tendo Amém. semanalmente tem sido tão importante, porque tem trazido aos nossos corações a importância da palavra, né? E nós vamos falar de um assunto bastante legal essa semana. Quero fazer uma pergunta. Como posso ser disciplinado espiritualmente? Você sabe responder essa pergunta? Como você pode ser disciplinado espiritualmente? Então nós vamos falar um pouco sobre disciplinas espirituais. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O que são disciplinas espirituais? Até antes de comentar, entender que a gente estava até comentando assim, Sim. que essa disciplina espiritual não é disciplina corretiva. Até porque ela, de certa forma, ela vai corrigir o seu caminho. Mas é uma disciplina de treinamento, não é? Isso, Sim. Reina. De treinar o nosso espiritual. E eu creio que as três principais disciplinas espirituais, que muito crente, para quem é crente, quem quer ser um crente melhor, é oração, Bíblia, leitura da palavra e jejum. Tem outras disciplinas, mas eu creio que essas são as três principais, né, pastor João? Correto. Sim, Deus nos chamou para ser atletas de Cristo, viver na prática do Evangelho. Isso né? eu devo conseguir, eu vou conseguir, porque o outro... ainda não consigo. Já está difícil, irmão, mas em nome de Jesus. E nós percebemos que hoje há uma dificuldade geral das pessoas terem um hábito das disciplinas espirituais, da leitura bíblica, da oração, do jejum. Então, é importante a gente abordar isso para mostrar para todos que não é difícil, que nós podemos, de maneira simples e fácil, viver isso. E, aproveitando, eu gostaria de ler até um texto de 1 Coríntios 9, 24, que diz, o apóstolo Paulo escreveu: vocês não sabem de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Então, eu acredito que é uma forma que nós precisamos levar a nossa jornada cristã. Porque eu vejo que a vida com Deus, a vida de caminhar com Cristo, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E muitas pessoas elas se posicionam na sua caminhada com Cristo como se fosse uma corrida de 100 metros. Ela tenta dar o seu tudo, mas a jornada é longa. Então, precisa ser dosado, precisa se ter uma disciplina, né? Então, eu queria saber com vocês, em relação à disciplina, quais são essas disciplinas e como elas têm sido aplicadas na vida de vocês? Bom, na minha vida, eu creio que ao longo dos anos, né? Porque a disciplina que eu tenho hoje, ela não aconteceu da noite para o dia. É um processo. Eu voltei para Jesus fez 43 anos. Então, são 43 anos sendo disciplinado por Deus através de pessoas que têm me estimulado, me desafiado e me encorajado a realmente a ter essa disciplina. E entra a palavra treinado por Deus, Treinado por Deus. através de pessoas que têm sido usadas para isso. Exatamente. Foi o texto que ele acabou de ler lá em 1 Coríntios 9, né? 9, Você 24 leu em diante. Que Paulo fala sobre o quê? Que o atleta, se ele quer ser vitorioso, ele tem que passar o quê? Por um rigoroso treinamento.
Isso é disciplina. Então, eu tomei essa decisão. Eu senti uma necessidade que eu precisava conhecer mais Deus. Mas como é que eu vou conhecer a Deus se eu não me posicionar na palavra de Deus? Eu posso conhecer Deus através só da natureza? Eu posso, mas é muito pouco. A maior revelação para mim conhecer Deus e ser disciplinado é através da palavra. Então, eu tomei essa atitude. Foi uma decisão minha. Hoje eu tenho uma certa disciplina. Mas isso foi o quê? Ao longo dos anos. De quantos anos? 43 anos. Tá, então, tempo, irmão. Talvez tempo. alguém está aqui nos assistindo, tem 6 meses de conversão, 1 ano, 5 anos. Então, eles não podem se comparar a mim, porque eu já tenho certa caminhada com Deus. Então, eu já tenho certa disciplina. Tá? Então, eu não posso querer que alguns irmãos tenham a disciplina que eu tenho, sendo que eu já estou na caminhada lá na frente com Cristo. Tá? Então, hoje, eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque Ele colocou algumas pessoas-chave na minha vida, que até hoje tem me inspirado a manter essa disciplina. As pessoas-chave são, como o senhor falou, chaves, são importantíssimas. Exatamente. Mas uma palavra que o senhor falou aí, não dá para comparar, nem nós aqui, pela disciplina que o senhor tem de oração, de leitura, e a gente admira isso no Senhor e a gente vai chegar um dia lá. Porém, eu não posso tomar como modelo para mim. Uhum. Porque eu achei bem legal o que é disciplina, essa explicação simples. Disciplina espiritual é um meio de desenvolver a nossa profundidade no relacionamento com Deus. Uhum. Talvez o senhor hoje, nesses 43 anos, está muito além. Mas se é um treinamento, isso significa, se eu baixar na corrida de maratona 1/10, já é um avanço. Sim. Eu posso pegar isso daí, então, e pessoas olhar para o senhor e falar, nunca vou chegar nisso daí que o pastor faz. Mas se ele já conseguir, na sua disciplina pessoal, 5 minutos a mais, já não é um avanço? Já é um crescimento na disciplina espiritual? Verdade, com certeza. Perfeitamente. Com certeza. Porque a gente, às vezes, quer começar na frente do Zen Bolt. Quando eu comecei a disciplina, lá atrás, olhando para trás, eu fui assim... Teve um momento que eu queria já entrar de cabeça, já fazer tudo. Não. Aí eu parece. Então eu fui que nem... eu queria já entrar de cabeça, já fazer tudo uma vez. Mas não. Eu fui orientado por pessoas que estavam comigo. Então eles me orientaram e disseram, vai devagar. Um deles, aqui eu quero citar, que eu tenho um grande respeito por ele, é o pastor Jonas Machado. É um grande teólogo, tá? Tem um conhecimento muito grande. Ele foi uma pessoa assim que me inspirou e me inspira até hoje. Tá? O pastor Jonas Machado. Ele falou, vai devagar. Então eu comecei essa disciplina indo passo a passo, degrau a degrau. Eu lembro com 12 anos de idade, hoje eu não corro mais, por causa do problema no joelho e o corpinho que eu tenho. Não dá. Mas eu lembro com 12 anos de idade, eu era muito magrelão e eu corria muito, e eu corria pelo SESI. E eu fui para a final uma vez, lá no estádio de São Caetano, na final dos 100 metros, e ele me colocou, porque faltou, nos 1.500 metros. Na época existia 1.500 metros lá. E nos 100 metros, eu com bamba monobloco no pé, os caras com tudo, aquelas sapatilhas de corrida, o tiro, primeiro lugar, sempre, todo. Márcio, você vai correr os 1.500 metros. Eu falei, beleza. Irmão, soltou, eu fui. E tinha acho que 8, eu cheguei em 6º, desmaiando. Por quê? Porque eu queria o resultado. Só que eu não fui da forma que um maratonista ou de longa distância tem que correr. Medindo, né? Não que a gente... Vamos supor, eu lembro que quando eu olhava no comecinho lá da minha conversão, eu olhava para as pessoas e falei, eu nunca vou chegar nisso daí, cara. Porque eu queria já fazer o que eles faziam. Depois, como o Paulo fala, é uma corrida de maratona, aos poucos, né? E a gente está num tempo de jejum na igreja. Sim. E às vezes a gente quer já fazer
aquela doideira e acaba... É melhor você fazer... Eu até achei interessante. Menos é mais, né? É melhor até você fazer um jejum menos radical que você... Eu vou fazer 21 dias de comer só tal coisa ou só na água, o que é radical demais. Mas eu vou fazer 21 e começa a fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, no quinto dia já entrega os pão, não aguenta mais nada. É melhor você fazer um menos radical que faça os 21 dias do que você... Você entende? É isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando, cada um sabe o jejum que tem que fazer e que aguenta fazer. Sabe o que é interessante? No início de uma jornada, de uma disciplina, aparentemente o início parece fácil. Isso aqui tá confortável para mim. Mas com o decorrer dos dias, você percebe que não é assim. É isso que às vezes as pessoas erram na questão da intensidade. Quantas vezes eu via pregações de homens de Deus que oravam tantas horas, que liam a Bíblia tanto tempo, eu falei, não, vou nesse mesmo ritmo. Eu me frustrava. Por quê? Porque eu não estava preparado para aquilo. Por isso que a questão da gente ter essa consciência que é uma jornada. Então, uma coisa que eu aprendi na corrida. Eu já participei de provas de 5, provas de 10, meia maratona e maratona. Por uma prova de 5, é uma prova mais rápida. Você pode acelerar, você pode dar mais força, fazer um treino mais forte. Mas para uma maratona, se você correr 5 quilômetros e tentar correr uma maratona, você quebra, você não chega lá. Então, menos é mais. Mais importante que a velocidade é a direção. É a constância. E a gente buscar trazer esse entendimento. Porque muitas vezes é outra coisa que nós precisamos ter. Que nós nunca devemos nos comparar um com o outro. Por quê? Se houver essa comparação, você fica frustrado. Porque muitas vezes a pessoa que está com você, próximo de você, ela consegue um pouco mais. E você deixa de ter alegria de fazer aquela disciplina espiritual, a questão da oração, do jejum, porque você não faz o mesmo tempo ou com a mesma qualidade, que muitas vezes parece ser algo de mais qualidade aos seus olhos, mas não. Você perde aquela coisa, poxa, Deus, eu me alegro no Senhor porque, olha, eu consegui ler a minha Bíblia um capítulo todos os dias. O próprio Deus não compara um com o outro. O próprio Deus te compara com você mesmo. Você tem que ser melhor que você. Amanhã você tem que ser melhor que você mesmo, não melhor que o outro. Mas eu vou dizer para vocês, durante esses 43 anos de caminhada, uma das coisas que me prejudicou foi eu ter esse espírito dentro de mim de comparar com as pessoas. Eu sempre tive isso. Era uma deficiência minha. A começar pelo meu físico. Eu me comparava muito. E isso me levava a ter uma imagem negativa muito baixo. Muito baixo. Porque eu estava sempre me comparando. Mas um dado momento, eu lembrando aqui, novo, caminhando novo e tal, você faz certas orações que Deus até entende, né? Eu falava assim, Deus, me faz ser um Ezequiel. Que lá atrás eu apaixonava, eu tive uma paixão muito grande por esse personagem, o profeta Ezequiel, né? Sempre eu orava, Senhor, me faz ser um Ezequiel. Aí Deus falou no meu coração, a época de Ezequiel foi. Eu quero que você seja você mesmo. Uau. Aleluia. É verdade. Você mesmo. Eu quero usar você do jeito que eu fiz você, do jeito que você é. Do jeito que você é. O senhor falando, me dá um entendimento. Se você não aceita quem você é em Cristo, você não consegue praticar as disciplinas espirituais. Porque você não tem a clareza da sua identidade. O porquê de você estar se aproximando de Deus, o porquê você precisa se aproximar de Deus. Então, essa questão que o senhor colocou é muito importante, bem legal. Deixar de querer ser igual ao outro e realmente cumprir aquilo para aquilo que você foi chamado, ser você. Isso. Né? Aí quando Deus, eu entendi, falei, não, então eu vou agora, o meu foco qual é? É obedecer ao chamado que ele me fez. Ele me fez o chamado da minha vida? Tá. Agora, qual é o processo? Qual é o processo? Qual é a caminhada que eu tenho que fazer? Ser treinado. Que é a disciplina. Você precisava disso. Aí Deus foi colocando algumas pessoas que eu fui atrás também. E Deus coloca. E Deus coloca.
a disciplina, ela não cai do céu. Você tem que ir atrás. Você tem que buscar isso. Você tem que correr atrás. Tomar Você tem que atitude, fazer né? a sua parte. Tem que começar. Exatamente, tem que começar. Foi isso que... depois que eu entendi que eu não precisava ser o pastor João, eu tenho que ser eu mesmo. Falei, não, então agora eu vou seguir o caminho que vai me levar a chegar aonde Deus quer. Foi onde eu entrei na disciplina. E o senhor descobriu isso... Quer falar, pastor Não, João? Senhor? pode falar. O senhor descobriu isso na disciplina da oração. Da oração, isso. A gente podia, talvez, começar a entrar em cada disciplina, porque cada disciplina é uma experiência, né? Na oração, na palavra e na meditação da palavra, e no jejum. Fala aí, pastor. Isso. Eu estou fazendo essa análise do que vocês falaram. Eu entro também, seria quase que um testemunho, porque eu sou convertido há 34 anos também, né? E, inclusive, domingo estava conversando isso com meu filho, porque a gente foi almoçar junto, né? Ele falou, pai, vamos almoçar com vocês aí. Fomos almoçar junto, aí a gente entrou num assunto lá e eu falei, filho, uma coisa que isso está em mim. A tua mãe lutou comigo para eu ir para a igreja e eu, de toda maneira, não queria ir. Então, eu ia levá-la na igreja, porque ela se converteu primeiro, e eu estava de calça, eu tirava a calça, colocava uma bermuda para ir para a igreja, para levar ela na igreja, porque chegava lá, os irmãos convidavam para entrar e falavam, tá, eu estou de bermuda e Já estava com a desculpa pronta. já estava tudo era exatamente isso. Até que um dia, Deus tocou no meu coração e eu tomei uma decisão de seguir a Deus. Para mim, isso foi uma disciplina, uma super disciplina, porque eu estava acostumado a fazer tudo aqui e Deus começou a dar uma direção para mim, bíblica, do que eu tinha que começar a praticar. Então, eu comecei a deixar algumas coisas naturalmente por mim mesmo. Então, foi uma disciplina que o próprio Deus naturalmente colocou no meu coração e eu dei essa resposta para Deus. E eu não desviei todos esses anos, passando lutas de todas as maneiras, eu não desviei, porque tinha uma disciplina dentro de mim. Eu tomei uma decisão de seguir a Deus e seguir os preceitos dele. Procurar, claro que nós não vamos seguir 100% nunca, que está aqui dentro da palavra de Deus, mas a gente procura aproximar. Isso foi uma disciplina colocada dentro de mim. Não precisou de ninguém falar, não precisou de ninguém. É claro que os ensinos, a gente sempre foi ensinado, foi doutrinado a seguir o que a Bíblia diz, e com isso você vai se colocando. Até nas nossas conversas aí, ele falou, eu queria uma feijoada logo no começo, mas não, eu não podia. Eu fui passo a passo, até o dia do chamado para ser um pastor da obra de Deus. Isso marcou para mim, e essa, para mim, tem sido uma disciplina constante, que não para. Eu estou aprendendo. 34 anos, eu estou aprendendo. A cada dia, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo nos cultos, eu estou aprendendo nas orações, eu estou aprendendo aqui com vocês, eu estou aprendendo comigo mesmo. Aprendendo o que Deus colocou. Isso, para mim, tem sido uma disciplina constante. E acho que é isso que, até para o novo convertido, né, para que ele, em si só, ele vai tomando, já que ele tomou a decisão de seguir a Deus, ele ir se disciplinando, ele mesmo se disciplinando. Não precisa de ninguém ficar disciplinando, não. Colocando barreiras, colocando exigências, mas colocando só a palavra de Deus, e a pessoa se adapta àquilo que ele tomou a decisão de receber Jesus e seguir Jesus, que vai ser bom para ele, para a vida dele. Né? Para mim, a disciplina espiritual, para mim, é isso daí. A disciplina é importante. Nós precisamos ter consciência que nós somos cristãos em tempo integral, né? Que nós somos chamados por Cristo para que a luz dele brilhe através de nós. E nós entendemos, para que eu esteja fortalecido, eu preciso praticar esses princípios. Eu preciso praticar essas disciplinas, porque os dias difíceis chegam. Quando a gente está bem, a gente não percebe a necessidade, o quanto a gente cresceu
aplicando as disciplinas. Mas é no momento das dificuldades, quando nós temos o hábito de praticar, é que aparece. Sabe, até uma frase aí de um lutador de boxe que fala assim, não me recordo bem, mas mais ou menos assim: se ele falhar no treinamento, quando ele estiver na luta, vai aparecer as falhas dele nos holofotes do treino. Sim. Então, nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos, sabe, ter a consciência. Por mais que seja algo difícil, mas quando a gente faz por amor a Deus, por mais que a gente não tenha aquela certeza muitas vezes, poxa, será que eu consigo? Será que... Não. Pela fé você consegue. Você aplicando. É um passo de cada vez. É você se baseando nunca pelas outras pessoas, mas um ritmo que você consegue levar e você dar um passo a seguinte. Poxa, eu posso me desafiar mais. Poxa, eu estou lendo um capítulo, eu estou tendo um tempo de oração, eu posso dar um pouco mais. Então, isso é muito interessante. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Na visão de vocês, por que é tão difícil hoje em dia as práticas espirituais, das pessoas vivenciarem isso, de colocar em prática? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? É aquilo que a gente conversa bastante antes de começar aqui, né? É Salmo 1, né? Que diz que aquele que medita na lei, que não se assenta na roda das... ele vai dar fruto na estação própria. Isso significa que é um tempo, para aquilo que você está fazendo, é um tempo para colher. Não é na estação que você quer, é na estação própria. E às vezes hoje o mundo está nos treinando, no geral, a sermos tão imediatistas e hedonistas. No caso, prazer pelo prazer, eu estou com prazer, que a gente não tem paciência de esperar o resultado mais. Eu não gostei desse vídeo, muda, eu vou ver outro vídeo. Não gostei desse filme no Netflix, tiro e vou botar outro. Começou ruim. Tira, bota. Não é assim, normalmente? É verdade. E hoje a gente vai orar, vai jejuar e vai ler a palavra. O Gustavo Paiva, ele fala uma frase muito legal. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Então, quer dizer, é muito tempo de investimento na oração, no jejum e na leitura da palavra para acontecer alguma coisa. Então, quer dizer, nós estamos hoje justamente sendo levados por esse tempo e esquecendo que as práticas espirituais é uma semeadura também. Pode ser de repente? Pode, mas a grande maioria das coisas, e principalmente para crescer nas práticas espirituais, você tem que começar. E você não começa lá de cima, você começa de baixo. Na oração, você começa com 5 minutos. Às vezes você... Vou orar 1 hora. Aí você começou a orar. Orou, falou tudo e falou até aquilo que não deveria. Olhou pro relógio 5 minutos. Só falei, e agora? O que eu vou falar mais? Mas aonde entra a disciplina? Não, amanhã eu vou orar mais 5 minutos. Depois 6. Então, hoje... É uma disciplina, né? Hoje que nem... disciplina. Hoje nós estamos num contexto que hoje o mundo tem nos chamado tanto atenção, mas tanto atenção, que se a gente não tiver vamos dizer assim, um foco certo, convicto daquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus, nós vamos ser levados também. Facilmente. Facilmente. Porque as coisas que o mundo tem nos apresentado, elas são muito atraentes, muito atrativas aos nossos olhos. Vai chegar agora aí o 5G. Olha a loucura que vai ser o ano que vem. Vai entrar o 5G, como é que vai ficar, querido? Olha a velocidade que a sociedade de hoje ela está vivendo. Então, quando olha para as coisas espirituais, a pessoa não chama muita atenção. Não atrai muito. Então, se aquele seguidor de Jesus, ele não tiver convicto da sua paixão, do seu amor por Deus, pela palavra do Senhor, ele vai ser atraído pelo que o mundo está nos apresentando. Aí se torna difícil praticar disciplinas espirituais. Se torna difícil. Eu vejo que eu, que nem
Hoje eu tenho uma certa disciplina. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou ser levado. Então eu tenho que manter o foco. Eu tenho que manter o foco. Qual é o meu foco? É ser disciplinado pela palavra de Deus. Aí é que entra essa palavra aqui, ó, de Romanos 12, 2, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, Aí, ó. mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí é que entra. Né? Precisamos Não se ser amoldar. intencionais, né? Exatamente. Intencionais. Intencionais, exatamente isso mesmo. É isso mesmo. Eu até comentei aqui, lá, há uns tempos atrás, eu falei lá no nosso culto lá de oração, que lá é presencial também. E eu falei para eles, sabe por que a gente não vem orar muitas vezes? Às vezes tem pouca gente, às vezes tem mais. Mas sabe por que a gente não vem orar? Por quê? Foi porque a gente não acredita que Deus responde. Porque se acreditasse que Deus respondesse a oração, a gente estaria aqui. Não é verdade? Se eu falar para você, ó, vai lá na casa na rua, eu esqueço o nome da avenida, que tem um monte de loja de carro. Vai lá e pede um Hyundai 0 km pro dono pro gerente. Vai lá e pede para ele para te dar de presente. Você vai? Acho que não. Lógico que não. Porque você acredita que ele não vai te dar, porque é uma coisa até demais. Uhum. Agora, se ele falasse, vem aqui que eu vou te dar, você iria? Lógico que iria. Você está chamando? E o que Deus nos chama para fazer? Exatamente. É. E por que a gente não vai? Porque a gente não quer. É a crise de amor. Não é? Verdade. Se eu amasse mesmo a Deus, Meu Jesus. realmente, vamos supor, eu amo minha esposa me ama. Mas ela fala, amor, eu te amo. Eu quero conversar com você e ficar com você hoje. Pode ser? Eu falei, não, agora eu estou assistindo Netflix, eu quero... Na verdade, eu vou ver uns vídeos do YouTube, hoje não vai dar, não. Aí amanhã ela fala a mesma coisa. Amor, eu quero passar o dia com você. Falou, hoje não dá, que eu quero... Tem um seriado aqui que eu preciso, como fala? Terminar ele. Maratonar, né? Preciso maratonar. Irmão, eu amo a minha esposa, se eu fizer isso. Se eu amo, o que eu vou fazer? Larga tudo. Eu largo tudo. O que nos demonstra mais? Se eu não largo as coisas por Deus, o que demonstra isso? John Piper falou, a frase dele falou, nos últimos dias, o Facebook, o Instagram ou a rede social vai ser a prova de que a falta de oração não era por falta de tempo. Uhum. É a crise de amor. A gente fala que ama dos decapitados gospel, a gente falou esses tempos atrás, né? Amam cabeça, mas não se relaciona com o corpo. Misericórdia. Gente. Eu tô falando isso pra mim também, né? Eu preciso de mais, cara. Eu preciso ser mais apaixonado, porque uma coisa era quando a gente se converteu. Era ou não era? Sim. Eu não sei se aquela paixão maluca por Jesus que a gente tinha, nada tinha preço, não é verdade? Uhum. Nada tinha preço. Tudo que acontecia, a gente tava. Mas hoje, acontece algumas coisas e a gente começa a colocar preço. E quem começa a barganhar com Deus, meu irmão, não quer pagar o preço. E outra coisa que as pessoas confundem, amor e sentir. Muitas vezes eu falo, poxa, eu não estou sentindo de ler a Bíblia agora, eu não estou legal, tal. É entender que amor, a atitude de amor para com Cristo, é você fazer o que precisa ser feito. Independente se você está sentindo ou não. Maturidade, né? Maturidade. A definição de maturidade, isso. É você se dedicar a ter um tempo com Deus, a estar com Ele, a ter prazer nele, sabe? Ter isso no coração ardendo, de querer gerar essa conexão e buscar com intensidade, buscar com fervor, independente qual nível você acha que esteja, mas que você tenha o desejo, fala, Deus, eu quero me aproximar mais do Senhor. Se a gente olhar num gráfico, que você cresça um ponto por dia. Você fala, poxa, é muito pouco, 1% por dia. Não, se você vê num geral, em relação a um ano, você cresceu 365%. Então, é gerar essa proximidade, falar, Deus, eu tenho essa responsabilidade, eu não posso terceirizar, eu não posso culpar a Deus, porque Deus não pode fazer o que eu preciso fazer. Infelizmente, tem pessoas que pensam dessa forma.
que elas terceirizam e falam, poxa, eu não consigo, como se o Espírito Santo, num ambiente de culto, viesse uma unção poderosa, que viesse sobre ela, sentisse um calafrio e pronto, ela mudou. E não é assim. Pensou se fosse? Seria muito bom, né? Mas É não muito fácil. Muito fácil. É baratear o evangelho, né? Muito fácil. Então, esse texto que o pastor João comentou, fala de essa questão de transformação, é o nosso papel, é o meu papel. Processo, né? É um processo. Renovação de mente. Inovação. Então, eu preciso entender, para que eu aplique essas disciplinas espirituais na minha vida, eu preciso permitir ser transformado pelo Senhor, mas eu preciso ter atitude. E qual a maior desculpa hoje do povo? Não tem tempo. Não tem tempo. Ah, não dá tempo, tem muita coisa. Mas o diabo é especialista em botar crente atarefado, filho. Dá tarefa para os crentes. Uma outra disciplina que é importante, nós já falamos no começo aqui, na minha vida foi com a oração, eu entendi isso. Mas vamos tentar fatiar um pouquinho aí. Fala para nós, o senhor começou orando 2 horas? Nada, não. Porque a gente precisa falar isso também. Como que a gente consegue, na disciplina da oração, a crescer nisso? Como que o senhor fez? Olha, sinceramente, eu comecei aos poucos, mas eu fui desafiado. De que forma? Primeiro, eu lia aquele livro que vocês conhecem, Os Heróis da Fé. Muito bom. Você lê os Heróis da Fé. A vida que eles viviam lá atrás. Fala-me, Jesus amado, meu Deus do céu. O que está acontecendo comigo? Eu não sou crente. Eu me converti, será? Não sou crente. Sou crente, não. Sou crente, não. Sou crente, não. Então, eu me vi desafiado a ter uma vida de oração como eles tinham. Ok? Eu sei que as épocas são diferentes de hoje. Totalmente diferente de hoje. O interessante é que o desafiado do Senhor foi não aceitar ficar do jeito que está. Com certeza. E isso é importante. Exatamente. Porque às vezes a gente se acomoda, né? Ah, eu não consigo chegar, mas vou ficar do jeito que eu estou aqui mesmo. Eu vou pro céu mesmo. Já que eu não consigo, né? Já que eu não consigo, eu sou salvo, é pela graça mesmo, né? Por merecimento. Né? Então, Deus conhece que eu sou pecador, que eu sou frágil, que eu sou limitado. eu não sei falar. E outra também, uma outra coisa que eu vejo na minha vida hoje, eu tenho prazer de orar. Isso foi conquistado Ao longo por muito dos anos. tempo, ao longo dos anos. Eu tenho prazer de orar. Vai falar, mas tem dia que você não quer orar? Claro que tem. Acho que tem. Não é todo dia que eu acordo, vou orar. Não. Tem dia que eu não oro, tem dia que eu não vou orar. Mas eu leio a Bíblia. Tem dia que eu oro e não leio a Bíblia. Mas isso quer dizer que eu não tenho prazer. Quantos anos isso, pastor? 43. Então. 43. Então, hoje é dia 30 de novembro de 2021. Hoje eu tenho prazer, tanto em orar, como ler a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, para mim, é uma disciplina. Mas o que me levou a eu ter essa disciplina? Segundo Pedro 3,18. Segundo Pedro 3,18, o que ele fala aqui, ó? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer. Então, eu entendi que, para mim, conhecer Jesus não é uma varinha mágica. Não. Eu tinha que pagar o preço. No sentido de que gastar tempo, investir tempo. Para mim crescer e ter o conhecimento, é tempo. Sim. É só botar nós aqui. Existe tempo. Hoje a gente conversa entre nós, a gente conhece muito mais uns aos outros do que lá atrás. Verdade. Eu conheço muito mais o Marcones hoje do que lá atrás. Por quê? Porque é tempo gasto com eles. É tempo gasto de conversa, das emoções. Hoje, se olhar para a pastora Maria Helena, você conhece ela só de olhar. As nossas esposas, não é assim? Só de olhar já é gasto, é tempo gasto com as esposas, ou com os amigos, ou com Deus é a mesma coisa. Ah, mas eu não ouço Deus falar, mas quanto tempo você está gastando com Deus na oração? Às vezes você não consegue 1 hora, mas consegue 10 minutos. Poxa, às vezes você... Então, faz diferença. porque tudo se começa. Exatamente. O que a gente tem que ter em foco no coração não é a questão de quantidade.
mas Qualidade. buscar uma qualidade. Tempo de qualidade. Quando você esteja inteiro naquele momento. Eu procuro fazer assim. Todos os momentos que eu vou orar, que eu percebo que eu estou muito disperso, eu paro. Porque eu falo, não, Deus, eu quero estar 100% para o Senhor. Quando a minha mente começa a dispersar alguma coisa, eu paro. Eu vou fazer outra coisa até eu ter esse momento de intensidade. Para mim é 5 minutos, ou 10 minutos, ou 1 hora, mas ser de verdade. Porque por que nós precisamos ter esse princípio na vida? Porque quando a gente está com os amigos, a gente está num relacionamento gostoso, a gente não olha no relógio. Olha, fala, oh, poxa, eu estou 1 hora com... Agora, fica 1 hora num ambiente que você não se sente confortável e desagradável. Você fica ali sofrendo. Incomodado. Quieto. Então, nós temos que buscar esse lugar em Deus de ter prazer de estar com Ele, de ouvir a sua voz, sabe? De aproveitar aquele momento de estar com Deus. Porque nesse momento que Deus vai te responder, que Deus vai falar com você, imagina, como Deus pode te responder através da oração se você não está tendo prazer de estar ali? Você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai perceber Deus falar com você. Você está cumprindo o ritual, de certa forma. Uhum. É um ritual. Em que você fala, porque eu tenho que falar e... E não é uma comunicação. Acaba sendo um monólogo, né? Porque você só fala. Porque e não eu aproveita. creio que à medida que você vai se disciplinando na oração, você vai se aperfeiçoando. Você vai amadurecendo cada vez mais. Você vai aprendendo as estratégias da oração, que a Bíblia, ela te ilumina, você está orando. Sim. Então, à medida que você vai fazendo, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus tem usado algumas pessoas que são peritos nessa área. Eu vou dizer um deles, Pastor Eibe. Pastor Eibe, meu Deus do céu, ele fez uma série de mensagens sobre oração, eu me apaixonei aquilo. Eu pratico aquilo que eu aprendi com ele. Eu procuro praticar aquilo. Então foi algo que foi disciplina na minha vida. Disciplina no sentido de quê? Eu fui treinado por ele a praticar aquilo que ele me ensinou. Mas sabe uma coisa que o senhor está falando aqui, que é um passo? Igual, o senhor tem o desejo de orar mais. O senhor foi intencional e aprender sobre aquilo. Isso. Vai atrás. Quem quer crescer? Atrás. Você quer no profissional? Você quer crescer profissionalmente? Você vai fazer o quê? Você vai procurar cursos Exatamente. que você seja qualificado para crescer. Na disciplina espiritual, a mesma coisa. Na oração, no jejum. Eu acho interessante, olha isso daqui, sobre tempo de oração, né? Entretanto, o tempo em si não é o principal, mas sim a qualidade e a essência. Billy Graham, ao ser questionado quanto tempo passava em oração, Billy Graham respondeu que não orava mais do que 10 minutos. Para o espanto de seus ouvintes, porém, Billy Graham acrescentou, mas também não fico mais do que 10 minutos sem orar. E ele acrescentou, foi o segredo sem orar. Ou seja, o segredo da vida vitoriosa de oração não está na atitude contínua e não no tempo em si. Orar sem cessar, né? Na atitude contínua de oração. Que orar é apesar de você ter um momento com Deus, né? Sozinho, mas no seu dia a dia, onde você tem a oportunidade, você conversa com Ele. Né? Então, agora passando para eu vejo aqui, em questão da palavra de Deus, para que não só nós, mas quem está nos assistindo aqui nessa noite, se ele quer ter disciplina na palavra de Deus, ele tem que permitir que essa palavra incomode ele, como a mim me incomodou. Ó, antes crescer, a palavra está para mim, eu tenho que crescer. Puxa vida, meu Deus do céu, como é que eu O que eu preciso fazer para crescer, né? Então, essa palavra, se eu quero ter uma disciplina na palavra de Deus, eu tenho que deixar ela me incomodar para me tomar uma atitude. E isso gera uma disciplina também. Com certeza, era uma disciplina. Então, eu quando leio a palavra de Deus, eu sou desafiado a continuar nessa disciplina. Porque é ela que me desafia. Não é a ABC, é ela. Sim. Qual a palavra de que me faz isso? Em relação à palavra, a gente está tendo uma experiência bem bacana. A gente começou um grupo de leitura através de videochamada pelo Meet. E é muito, muito bacana ver o que está acontecendo. Amém. Que a gente colocou o propósito de ler a Bíblia por 30 minutos. E todos os dias, de segunda a sexta,
um bom número de pessoas. A gente fica em média de 30, 35 pessoas todos os dias. A gente iniciou ontem a 6ª semana e é gostoso ver o testemunho. Você vê, de uma forma involuntária, eu não cheguei a perguntar para ninguém. Teve casos de pessoas me agradeceram, olha, obrigado, porque eu sei que preciso ler a Bíblia, mas eu não estava conseguindo ler. E só o fato de se mover em corpo, a gente colocar essa disciplina de fazer juntos, tem motivado muitas pessoas a ler. E você que está aí, está tendo dificuldade de participar da leitura, quiser participar com a gente, só entrar em contato comigo aí, o pastor Carlinhos está participando, né? Amém, uxe, bom. Vem fazer parte da gente desse grupo de leitura. Eu ainda não estou, mas vou estar. Ô, glória. Analfabetismo bíblico tem destruído as igrejas. Com certeza. E a pergunta é, né, que o Felipe fez para o etíope, né, quando ele estava caminhando. Entendes o que lês? Aí ele fala, mas como vou entender se não tem quem me explique, né? Eita, isso é forte, hein? Isso Aí, é forte. cadê? Eu Isso não é tenho. forte. É forte, é forte, Brasil. É forte. Aí esse o é forte. salmista, em Salmo 119:11, diz assim, como poderei guardar puro o meu caminho? Eita, Deus do céu. Observando Meu Deus. a tua palavra. Meu Deus do céu. Como que a gente quer entender a palavra se não ler, cara? E hoje, dentro das igrejas... E eu estou falando, em 2011 foi feito um levantamento onde 51% dos pastores não tinha lido a palavra ainda inteira, durante toda a sua vida. Eu não sei se foi pastor Valmir ou qual foi o pastor que trouxe. Acho que foi o pastor Valmir que falou que o tempo que os pastores passam lendo a palavra por dia é menos que 10 minutos. Ou por semana, não é? Eu estou falando de pastores. Líderes, né? Líderes que estão aí. Agora, a igreja num todo, cara. A gente fala que quer conhecer a Deus, mas não busca onde ele deixou ser conhecido. A gente quer ainda que invente um passe de mágica. Futuramente aí vai ter está caminhando para isso, para os hologramas, para a vida em holograma. O Facebook, eu esqueço o nome do cara lá, já lançou isso o Zuckerberg lá, o metaverso, né? Já lançou isso, cara. Daqui uns dias vai ter crente que vai querer Deus em holograma. Eis que falo contigo em holograma. E não, Deus só deixou uma coisa para ser conhecido na Terra. Quer dizer, duas, na verdade, né? A palavra e teu espírito. E uma coisa que nós precisamos ter clareza. Nós temos um inimigo declarado, que é o diabo. Mas existe um inimigo velado, que nós muitas vezes não identificamos, que somos nós mesmos. Pior que o diabo. É pior, porque é esse... aquela hora que eu falei, eu nem lembro que eu falei direito, mas fala que na oração, no jejum, na disciplina, é descoberto o nosso pior inimigo, o nosso pior carrasco. Quem é? Nós mesmos. Na verdade, nós somos o primeiro inimigo, o diabo é o segundo e o mundo é o terceiro. É isso aí. Nós somos o primeiro. Eu sou o primeiro. É isso aí. Porque a gente não é disciplinado, na verdade. Por quê? Porque não quer. É verdade. Para o que interessa realmente para nós, a gente... É uma palavra dura essa, não é? É dura. Se interessasse realmente para mim, eu ia atrás. Quantas coisas a gente não corre atrás durante o dia? Faz aí um levantamento essa semana. Quantas coisas você correu atrás porque precisava? Agora, compara isso. Quantas vezes você correu atrás da leitura, da oração? Do jejum. Eu tô falando isso para mim também, irmão. Compara aí, bota na balança. Aí como que é o versículo da balança lá? Esse que tem em grego lá? Esse que foi pesado e achado em falta? Foi o Beltesazar. Mas ele tem uma palavra em... Mene, tekel, parsim. Mene, tekel. Achado, pesado Olha, fosse na misericórdia, balança e irmão. achado fosse... Em falta. Em falta. Misericórdia. De repente a gente bota essas coisas na balança. Daniel 5. E aí? Será que é mene, tekel para nós? Então o segredo está nas pequenas coisas que nós escolhemos. No simples desejo de ler a palavra ou não, de aplicar aquilo É na nossa começar. vida. É começar, cara. Eu lembro que a gente começou aqui a orar, lembra? Acho que uns 3 anos atrás, 4 anos, não sei. Pastor, a gente orava aqui na sala, né? Sim. Orava, começamos a orar aqui. Eu falei, meu Deus, orar tanto tempo assim. Eu tinha entrado na integralidade, né? Em 2017, eu vim para ser integral, o Marconi já estava. E eu orava todos os dias, orava meia hora, 40 minutos, escutava 3 pregações por dia, todos os dias isso.
Mas orar 1 hora, 2 horas, cara, mas que difícil, hein? Eu lembro que o primeiro encontro, como que é? Como chama? Encontro de casais. Primeiro encontro de casais que me botaram para ajudar na IBN. Lá no comecinho, a pastora Anil falou, você como é a primeira vez, eu vou te botar numa área. Eu falei, beleza, eu vou ajudar, né? Eu falei, que área, pastora? Ela falou, na intercessão. Eu falei, ferrou, cara. Eu sei que eu fugi de tudo ali. Eu trabalhei pra caramba, mas tudo pra fugir da intercessão. Intercessão, enquanto é orar, você orar lá 18 horas por dia. Você tá em intercessão. E eu lembro que a gente começou a orar aqui e você começou a ser disciplinado e chegou dias da gente orar 2, 3 horas e você nem vê. É verdade. Mas é disciplina, tudo tem um começo. Tem um começo. Acho que a disciplina espiritual maior, que é o que nós seguimos, é o modelo de Cristo. Tudo que ele ensinou. E ele foi assim muito taxativo aqui, por exemplo, João 13, 17, que foi no momento em que ele lavou os pés dos discípulos, e ele disse assim, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Para nós, a disciplina espiritual são os ensinos de Cristo. Comece a praticar tudo que ele ensinou, tudo que está na palavra dele. Tem que ter um começo. Se você não pode fazer muito, faça pouco, mas faça bem, faça com qualidade. Aí porque ele disse, agora que vocês já sabem tudo isso, comece a praticar. Felizes serão se as praticarem. Aí fica a pergunta, como eu faço isso? Aí eu vou falar um pouco como eu faço. Eu entendi um princípio assim, como fazer o fácil ficar difícil e o difícil ficar fácil. Hoje é muito fácil eu perder tempo com celular, com redes sociais. Então, como eu quero me afastar disso e me aproximar da palavra? Muitas vezes, igual assim, ter o hábito de, no meu quarto, deixar a Bíblia bem em cima da cama e o celular em outro cômodo. Porque quando eu for para a cama, estando a Bíblia ali do meu lado, é mais fácil eu pegar a Bíblia do que pegar o celular. A preguiça vai te ajudar, né? Sim, porque a gente precisa ser intencional em algumas coisas, igual a questão da oração. É bacana você, se você puder, ter um lugar, um local na sua casa, que você seja um local de oração, que você reserve. Por quê? Você, tendo aquele lugar, você sabe, aquele local é o meu local de oração. Eu lembro antes de eu casar, que eu tive muitos problemas com minha mãe, com relacionamentos em relação, pelo fato de eu ser cristão, eu tinha um lugar secreto. Meu lugar secreto era no banheiro. Era no banheiro e era no guarda-roupa. Muitos conhecem essa história do guarda-roupa, porque é onde eu... Mas você vê, quando você tem um local que você determina ali no seu coração, poxa, ali que eu vou buscar a Deus, fica mais fácil você aplicar uma disciplina. Se você não coloca horário, se você não coloca um local, a sua mente dispersa. Então você precisa ser intencional em reservar um tempo. Às vezes você fala, poxa, eu vou ficar ali 10 minutos, 15, mas faça de verdade. Tenha esse tempo de constância. De qualidade, né? Isso. Porque o prazer, eu falo isso muito usando sempre a corrida, né? Que eu amo muito. Quando eu comecei a correr, eu corria por uma necessidade de perder peso. Mas eu pratiquei tanto que virou uma paixão. Então, nós precisamos nos aproximar da palavra e de Jesus dessa forma, com essa intensidade, por amá-lo. Fala, eu tenho prazer de estar com o Senhor, eu tenho prazer de aprender do Senhor, eu tenho prazer de me consagrar ao Senhor. Então, quando essas coisas fazem sentido, você não vai reclamar do preço que você tem que pagar, porque você sabe da sua identidade, você sabe o que ele é, o que ele representa para você. Então, tudo que você puder fazer que seja sacrifício, você vai dizer é pouco, porque ele pagou um alto preço maior por mim. E ter um local, isso é muito importante que você está colocando, viu, pastor Marcones? Mateus 6,6, né? Porque o próprio Jesus, ele através da sua vida, ele nos ensina que ele tinha um local, era o deserto. Sempre quando Jesus queria estar a sós com os pais, ele ia para onde? Para o deserto. Passava a noite todinha orando. Hoje eu tenho
Hoje eu tenho 2 lugares lá na minha casa. Eu tenho a sala, onde eu tenho a minha mesa, eu tenho lá a Bíblia, livros, a minha agenda, tenho a agenda, e eu tenho as minhas coisas lá. E tenho também lá no fundo, uma área lá, já tenho a mesa também lá, já deixo montadinho lá. Quando eu não quero ficar na sala, eu fico lá no fundo. Lá eu vou orar lá. Então eu faço isso. E eu já decretei isso na minha vida. Que eu aprendi lá em Santarém, no MDA. Os pastores lá de Santarém, eles, toda manhã, das 8 às 11, eles vão para a sede regional e ali ficam orando. E às vezes que eu fui para lá, o Jorge me levava para lá. Então, eu aprendi com eles. Então, eu trouxe essa cultura deles para a minha vida. Para a minha vida. E hoje eu faço isso. Então, na parte da manhã, o meu compromisso é com Deus. E de lá, quando eu vim ser membro aqui na igreja, mais ou menos, eu vim para Cabril, em maio, eu falei com o pastor Valmir, você poderia transferir o meu tempo lá na minha casa para aqui na igreja. Aqui eu queria um lugar diferente, ter mais espaço. Ele falou, não, pastor Claudinho, pode vir aí, ó. A gente tem um lugar, fica à vontade aí, aonde eu vim. Então, o local que você colocou aqui é fundamental e importante. O local e o horário. E o horário, é isso. Separe isso. É importante separar isso na agenda. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Legal. Às vezes você pode tirar ali do seu almoço 15 minutos. Ah, mas eu preciso descansar. Não, aí entra a questão de prioridade. Eu sei que precisa descansar. Ah, mas à noite eu não consigo. Então, é importante achar um local e achar um horário. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha. Então, quer dizer, tem que ter um local. Porque o foco, a princípio, não seja o tempo, a extensão do tempo. Você, colocando um tempo que você sabe, que você tem consciência que você consegue, independente seja 15 minutos, seja 30 minutos, separa aquele tempo. Porque, queira ou não, nós temos esse tempo. Verdade. Às vezes você fala, poxa, eu não tenho tempo. Muitas vezes você volta tranquilo do seu local de trabalho, no ônibus, que muitas vezes você pode estar ali orando, você pode estar ali lendo a Bíblia. Então, um local você pode ser, você precisa ser intencional, ter isso no seu coração e na sua mente. De colocar em prática, de praticar isso. A prioridade, né? Eu acho uma coisa interessante, é a prioridade. Você colocar aquilo como uma prioridade. Você separou o tempo para orar, seja 10, 15, 20 minutos, 1 hora. É aquele tempo, não deixar o celular te atrapalhar, não deixar a campainha da casa te atrapalhar, não deixar nada te atrapalhar. Pensando nisso, eu não lembro quem foi que contou, foi algum pastor, alguma mensagem que eu vi aí, que Poyong-Chu, ele tinha lá na Coreia, né? Coreia, isso. Ele tinha o hábito e o tempo dele de oração. O hábito ali e o tempo dele separado. Mas ele era uma pessoa muito influente no país, que o presidente da Coreia falava com ele. E um determinado dia, o presidente da Coreia ligou para ele e ele estava em oração e ele não atendeu. Eu acho que a gente tem que traz uma liçãozinha para a gente. Separou 10 minutos? É 10 minutos, não deixa nada atrapalhar. Não é verdade? Essa é uma coisa bacana que é legal a gente comentar. Igual nossos pastores, eles estão bem intencionais em nos ensinar sobre a disciplina de oração. Isso. Você vê, nós estamos num propósito de jejum de 21 dias por avivamento. Amém. Nós precisamos, nesse período, jejuar, orar e ler a palavra. Então, dentro da nossa realidade, porque cada um tem uma história, cada um tem uma administração do tempo, a rotina das pessoas são diferentes. Mas o segredo é como você se aplica esse princípio na sua vida dentro da sua realidade. Se encaixa nesse movimento, né, Diego? E nós somos muito gratos pela vida do nosso pastor Valmir, pastor Anil, por nos trazer esse ensino. E saber que cada um de nós é possível crescer em Deus. Verdade. Sabe? Se aproximar dele com mais intimidade, com mais fervor,
conhecendo Ele, conhecendo a sua palavra. A importância das disciplinas espirituais é isso, é nos aproximar dele, de Cristo. Conhecer e prosseguir conhecendo. Né? É isso. Exatamente. Eu lembro, eu não sei se está terminando, Nathan? Eu lembro que no meu primeiro encontro com Deus, você falou de consciência da presença, eu já falei sobre isso também. Quando eu estava zoadão e fui para o encontro com Deus, ainda lá em cima, lá eu tive uma experiência com Deus, em que no tempo que eu estava morando lá no Cristiano, estava em depressão, alcoólatra, e eu ficava, durante 8 meses, eu fiquei sentado num canto do sofá, olhando a televisão, com 1 litro de pinga do lado. Eu lembro até hoje dessa imagem. Durante 8 meses, da mesma forma. E no encontro eu tive uma experiência, eu não sei te explicar como foi, mas eu lembro dessa experiência que, como se eu saísse de fora, eu visse a minha imagem assistindo a TV, do jeito que era a minha sala, eu sentado lá, a pinga do meu lado lá, mas do outro lado, sentado no sofá comigo, estava Jesus. E eu não conseguia ver, mas eu sabia que era ele. E uma das minhas orações, das minhas murmurações, era falar, não, para mim não tem mais chance, não. Deus já era, Deus não me quer mais, né? Já estava fundo em depressão, alcoólatra. Falei, Deus vai querer alguma coisa comigo? E uma das experiências, e nesse dia, ele falava assim para mim, e isso me marcou, até testemunhei na igreja, se não me engano. Falei, jamais te deixei, eu sempre estive do seu lado. E ali veio a consciência da presença de Deus. E às vezes, enquanto nós estávamos falando, eu estava parando para pensar aqui, eu falei, poxa, às vezes pensou, a gente imaginar Jesus que estava do meu lado, está do lado de cada um, através do seu Espírito dentro de nós, ele tem que chegar para nós e falar, poxa, dá um tempinho seu para mim, vai. Eu quero falar com você, eu quero te fazer crescer, eu quero te curar. Me dá um tempinho, misericórdia. Eu fico pensando, Senhor, a gente está tão corrido que não deixa 15 minutos hoje para Deus. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que desejamos. Se nós queremos mais de Deus, precisamos, igual essa frase que você disse, deixar Jesus operar. Sabe? Igual a nossa casa. Sempre tem tem aquele cantinho da bagunça, né? Jesus quer botar em ordem todas as coisas. A gente permitir ser moldado por Ele, e isso exige de mim que eu preciso aplicar essas disciplinas espirituais. Eu preciso investir tempo com Deus, eu preciso orar, eu preciso me aproximar da palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso memorizar a palavra. Então, quanto mais eu me encho das verdades espirituais, eu preciso estar perto de pessoas que me acrescentam, que me impulsionam a estar num ambiente. Quantos se sentem fracos, as primeiras coisas deixaram de congregar, a brasa fora do braseiro se apaga. Então, se você, meu irmão, está aí nos assistindo e sente que a sua brasa está se apagando, tome uma posição. Essa resposta não vai vir do céu. Você precisa se posicionar e dar um passo. Deixar que Jesus faça, mas você precisa ter isso no seu coração, que aquilo que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que cabe a nós, Ele não fará por nós. Porque quando Deus criou o mundo, o homem, criou todas as coisas, quem colocou o nome em cada animal, em cada coisa, foi Adão, não foi Deus. Porque foi responsável. Então, aquilo que cabe a nós... Então, a nós. Então, vamos para as nossas considerações finais. Está acabando, gente. Glória a Deus. O pastor Valmir e a Nil... Passou rápido. Hoje, eles estão sendo um instrumento de Deus para nos disciplinar através do jejum. Crescimento e maturidade hoje, através da igreja, disciplina. Ela está sendo disciplinada no jejum. Sim. Eu de uma maneira, você de outra, cada um que está lá fazendo seu jejum, está sendo disciplinado. Segundo dia hoje, hein? É segundo dia. Glória a Deus. É bênção. Tá? E que essa disciplina nos leva a fazer outros jejuns em 2022. Amém. Amém. Então, pastor Carlinhos, se o senhor já está com a palavra, faça as considerações finais. Eu quero agradecer muito a Deus, né, pelo fato de nós estarmos aqui nessa comunhão tão abençoado, né? Aprender esse assunto tão profundo, né? Tanta riqueza que nós podíamos estar abordando aqui. Eu agradeço a Deus pelo fato de Deus ter me dado um pai, que hoje está com o Senhor na glória.
foi a primeira pessoa que Deus usou para me disciplinar. Se eu sou hoje o homem que eu sou, Deus me deu um pai. Amém. Que soube sentar comigo, me ensinar, me explicar, além da palavra de Deus, as coisas da vida. Isso foi disciplina. Então eu agradeço a Deus. E também quero agradecer aqui ao pastor Valmir, né? Pelo fato de ele ter permitido de nós estarmos aqui fazendo esse IBNcast. Amém. Amém. Eu também quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que é sempre de grande valia e até o nosso testemunho, tudo aquilo que pudemos compartilhar aqui, que possa, assim, de uma forma, assim, de um especial, agregar valores na vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que possa, assim como Jesus falou aqui, agora que vocês sabem essas coisas, colocar em prática. Você tomou uma decisão por Cristo e Ele que te escolheu, porque não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu. Então, agora é procurar colocar em prática essas disciplinas que vai nortear toda a sua vida até a volta de Cristo, o dia que Ele assim desejar. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos. Amém. Glória a Deus. Tudo tem um começo, né? Então comece a sua disciplina, seja de oração, seja de jejum, seja de leitura e meditação na palavra. Mais uma disciplina que eu inventei aqui, nem sei se existe, né? Nesse tempo pós-pandemia, disciplina comunitária. Se relacione com as pessoas. Sai da sua casa, né? Se relacione com as pessoas da sua célula, vem para a igreja, porque você vai ser acrescentado. Porque só o diabo, ele é astuto e ele vai trazer desânimo para aqueles que andarem sozinhos. Mas gere uma disciplina comunitária, de comunhão com os irmãos, para você juntos, um persegue 10.000, um persegue 1.000, 2 perseguem 10.000. A unidade vai gerar crescimento nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Se esse conteúdo edificou a sua vida, não deixa de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo Com várias pessoas. com várias pessoas. Vamos edificar as pessoas, tá bom? E semana que vem estamos de volta no nosso Amém. IBNcast. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe. Glória a Deus Deus. abençoe. Amém. Tamo junto.